A recuperação no Rio Grande do Sul impõe desafios poucas vezes vistos no nosso país em termos de volume. Dou um exemplo. O que fazer com mais de 200 mil carros considerados perda total? Como se livrar desse material e outras toneladas de entulho sem criar um impacto ambiental? Assunto para o nosso analista de clima e meio ambiente, professor Pedro Cortes. Professor, eu começo perguntando exatamente quais são os tipos de resíduos que uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul produz. Professor, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Nós temos uma quantidade muito grande, né? Estima-se, como você disse, 200 mil carros e estima-se também que a gente tenha 47 milhões de toneladas só de entulho, né? Então, nós temos com destaque os resíduos de construção civil, que é o entulho, partes de veículos, né, como portas, capô, porta-malas. Esse material, ele provavelmente vai ser recuperado pelas seguradoras. Então, por exemplo, as portas, capô, tampa de porta-mala, isso pode ser colocado no mercado secundário com certificação de origem. Então, aquelas oficinas que optarem, ao invés de comprar a parte zero da concessionária, ela pode comprar uma peça de reposição que foi recuperada. É uma peça sem dano, sem nenhum problema, mas que foi retirada de um carro que teve perda total, por exemplo. Metais diversos, né, incluindo partes de veículos, essas partes que não puderem ser recuperadas, recicladas, isso vai para siderúrgicas ou metalúrgicas para recuperação do aço ou do alumínio, por exemplo. No caso, plásticos, desde que eles estejam limpos, esse é um problema, né? Porque isso demanda água. Sim. Equipamentos eletrônicos são muito valiosos na reciclagem porque eles contêm metais raros, metais que são caros, né? Então, há todo tipo de material com destaque para esses materiais que podem ser melhor reciclados. Porque o descarte da forma errada, imagina descartar da forma errada 200 mil carros, pode trazer um impacto enorme para o meio ambiente. Sem dúvida. A estimativa feita hoje, até apresentada no CNN 360, é de que os locais de deposição de resíduos no Rio Grande do Sul não têm capacidade para sequer receber essa quantidade de entulho, claro, né, de resíduo de construção civil. Isso pode ser reciclado muito facilmente. Esse material ele pode ser moído, né, na obra, e ele gera um tipo de areia, um tipo de agregado que é usado não para fins estruturais. Ninguém vai fazer viga ou coluna com esse material, mas pode fazer uma calçada, um muro, recuperando o material que antes seria destinado de maneira irregular. E os nossos, eu não sei como é que a gente chama, aterros sanitários, antigos lixões, eles têm capacidade de receber parte desse material com segurança, da maneira correta? Então, veja, Márcio, nós temos aqui no Brasil 3 formas de descarte. Uma delas, inclusive, é irregular, mas continua sendo utilizada. Nós temos a primeira delas, que é o lixão, né, onde esse material ele é depositado de qualquer maneira, sem que haja qualquer controle ambiental. Então, além disso atrair ratos, baratas, insetos diversos, isso provoca um chorume. O líquido que sai, ele contamina o lençol freático e acaba contaminando rios ou lagos. Em tese, não deveríamos ter mais lixões no Brasil. Desde 2010, isso é proibido por lei, mas infelizmente ainda a gente tem descarte irregular. Uma outra opção, que é um pouco melhor, né, é o aterro controlado. O aterro controlado, ele tem uma cobertura, à medida que os resíduos vão sendo colocados, ele é colocado uma cobertura para proteger esse material. No entanto, o chorume continua a existir e também continua contaminando os rios e lagos, a água subterrânea. E a terceira forma, né, que é o aterro sanitário, ele, na próxima arte, ele tem uma forma controlada, porque ele tem uma camada inferior que impermeabiliza esse depósito, então isso evita que o chorume penetre no subsolo, contamine o lençol freático, contamine rios ou lagos. Na verdade, este chorume ele é recuperado e neutralizado, e nós temos uma camada superior aonde é feita a impermeabilização disso, muitas vezes é feita a recuperação paisagística com plantio de gramas, de árvores, e também a captura de gás, principalmente metano, que pode ser usado para a geração de energia elétrica. O metano ele é um gás muito intensivo para a geração de efeito estufa e quando ele é queimado, ele gera o CO2, que também é um gás de efeito estufa, porém menos intensivo, né? Então, essa seria a forma ideal.
De qualquer maneira, o Rio Grande do Sul não tem capacidade de dar conta de todo esse material, né? Então, a reciclagem seria um caminho para reduzir o impacto, inclusive uma oportunidade econômica. E nós temos uma arte, finalizando, onde mostra um aterro sanitário, né? Uma Esse vista aqui em São Paulo? Em 3D, sim. Aqui ao lado de São Paulo, onde nós temos essas diversas camadas que foram colocadas e vão sendo recobertas por grama. Ao final, né, quando se exaure a capacidade de receber esses resíduos, é feita uma recuperação paisagística do local. Quer dizer, no aterro sanitário, o chorume não entrou pelo solo, não vai afetar lagos e canais perto dessa região e, principalmente, ou tão importante quanto, os gases gerados por acúmulo tão grande de lixo, eles podem ser capturados e queimados para gerar energia. O impacto para a geração de gases de efeito estufa acaba sendo reduzido com essa solução. Infelizmente, o que é lei ainda não está sendo cumprido pelo nosso país. Exatamente. Nós temos vários locais onde o descarte é irregular e, no caso do Rio Grande do Sul, ele não tem capacidade de dar conta de todos esses resíduos que foram gerados com essa tragédia, mas surge aí uma oportunidade de negócio da reciclagem de alguns desses materiais que vai ajudar o meio ambiente e vai gerar empregos, né, vai gerar renda para a população. Alguns podem dizer, cobrar isso do Rio Grande do Sul neste momento é muita crueldade. Não, é para exatamente evitar novas tragédias, começar do zero, literalmente do zero onde está o Estado nesse momento. Evitar que uma tragédia ambiental venha suceder essa tragédia que eles estão vivendo agora. Muito bom, muito obrigado, professor Pedro Cortes.